tudo bem? Meu nome é Renata Rios, eu sou advogada, contadora, trabalho com licitações e contratos há mais de 25 anos, palestrante também, ministradora de cursos nesta área. E hoje eu queria falar com vocês sobre o critério de julgamento dos nossos processos. Então vamos lá, uma pergunta. Será que é melhor a gente licitar por item, por lote, licitar global? A nova lei traz até a nomenclatura grupo de itens, né? Qual que seria, então, o melhor critério que nós devemos adotar nos nossos processos licitatórios? Esse item tem uma relevância muito grande porque ele afeta diretamente a competitividade do nosso processo. Então, escolher a melhor forma, né, seja por item, seja por lote ou seja global, vai afetar diretamente na competitividade do nosso processo. E aí a gente precisa analisar o que a legislação nos fala sobre o parcelamento ou não do nosso objeto. Então, quando a gente vai falando em parcelamento de objeto, a gente está falando em licitar por item, de uma maneira parcelada. Quando eu falo em não parcelar, em agrupar, nós estamos falando em uma licitação por lote ou uma licitação global. Vamos lá então. O artigo 40, ele trata da seguinte forma, ele fala, olha, o parágrafo 3º, o parcelamento não será adotado quando a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Exemplo clássico nós temos aqui. Vamos lá. A administração pública precisa comprar itens de gêneros de alimentação para doação para famílias carentes. Programa lá da assistência social. Bom, por regra, nós teríamos então uma licitação de arroz, feijão, trigo e assim sucessivamente de cada um dos itens. Mas, quando nós analisamos aqui o primeiro inciso do parágrafo 3º do artigo 40, nós verificamos a possibilidade de uma licitação de tudo isso, quando a gente chama isso tudo de uma cesta básica, onde eu reúno o arroz, o feijão, a farinha, o macarrão, tudo isso em uma cesta básica. Tá, mas qual é a vantagem? Por que eu não vou licitar cada um desses itens separadamente e comprar de vários fornecedores, que seria em tese, a regra da lei? Eu não vou fazer dessa forma porque, nesse caso, o parcelamento não é vantajoso para a administração. Por quê? Eu preciso de uma área específica dentro do meu órgão para receber de uma maneira parcelada de cada um dos vencedores. Aí depois eu preciso de um funcionário ou de alguns funcionários para fazer a separação desses produtos, para embalar esses produtos para depois uma possível entrega. E aí a gente ainda precisa prever situações de problemas contratuais. O fornecedor do arroz atrasou, então eu não posso entregar a cesta básica porque a cesta básica está faltando um arroz. Percebam, então é uma situação em que é mais vantajoso que a administração reúna tudo isso daqui em uma cesta básica e compre isso pronto, embalado, só receber e entregar para a família carente que está previamente cadastrada lá no nosso programa social. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, desse inciso 1. No inciso 2, a lei fala: o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Olha só, o sistema administrativo do nosso órgão. Se a gente pensar numa licitação dividida, nós vamos estar aqui então parcelando um objeto que vai haver um comprometimento, um risco para o todo, porque o sistema A pode não integrar com B, que pode não integrar com C e assim sucessivamente, né? Inciso 3. O processo de padronização ou de escolha de marca levar para um fornecedor exclusivo. Então, ou eu tenho uma padronização ou eu tenho uma questão de marca que eu preciso pôr dentro de um lote várias coisas. Então, vamos imaginar o seguinte: nós vamos comprar
para o plenário da Câmara Municipal as cadeiras. Então, nós vamos comprar as cadeiras normais ali do plenário e vamos comprar também aquela cadeira do obeso, né, que eu preciso ter algumas no meu plenário. Vamos comprar também as cadeiras que vão ficar na frente ali para as autoridades. Veja, se nós resolvermos licitar isso de uma maneira separada, né, fazendo o parcelamento desse objeto, licitando por item, nós vamos correr o risco de, por melhor que seja a nossa especificação, por mais detalhada que seja, nós vamos correr o risco de ter ainda uma tonalidade diferente da cor do estofado, uma madeira com uma tonalidade também diferente, ou o ferro pintado numa cor diferente. Isso vai, então, prejudicar o processo de padronização. Então, seria o inciso 3º aqui. Já o artigo 47, ele trata do parcelamento ou não dos serviços, mencionando da seguinte forma: na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados, inciso 1º, a responsabilidade técnica. Existem alguns serviços que obrigatoriamente requer responsável técnico. E a administração, por via de consequência, vai pagar os honorários desse responsável técnico. Então, quando nós estivermos trabalhando no nosso processo que há necessidade desse responsável técnico, nós vamos analisar: será que é interessante para a administração pagar, por exemplo, o serviço de 2 engenheiros ou o serviço de 2 técnicos agrícolas, por exemplo? Às vezes é um serviço que eu preciso da responsabilidade técnica de um técnico agrícola. Será que é interessante? Será que não é melhor eu unir esses itens, né, em um lote, ou unir tudo isso numa contratação global para reduzir o número de responsáveis técnicos? Então, isso é uma das questões que a gente tem que analisar. O item 2, o custo para a administração de vários contratos frente à vantagem da redução de custos dessa distribuição, dessa divisão do objeto. Então, assim, a legislação fala: olha, quando você tiver muitos custos envolvidos para gerenciar vários contratos, você pode reunir isso em um contrato só. Então, às vezes nós temos situação em que eu preciso de vários fiscais de contrato, né? E aí, envolvidos naquela fiscalização, isso vai gerar um custo para a administração. A lei vem aqui e fala: olha, você pode gerir menos contratos. Isso vai ser mais vantajoso a depender da situação. E o inciso 3º fala sobre o dever de buscar a ampliação da competição e evitar a concentração de mercado. Então, se você, por exemplo, reunindo em um lote, não teve a concentração de mercado, o mercado não está concentrado em uma única empresa ou algumas empresas, ou você ampliou esse rol de possíveis licitantes, você pode fazer a junção de produtos. Então, vamos imaginar o seguinte: na licitação dos gêneros de alimentos, né, gêneros alimentícios, a administração resolve, ou merenda escolar também, a administração resolve fazer lotes. Então, ela tem um lote de carnes, um lote de padaria, um lote de laticínios, um lote de hortifruti, granjeiros, e assim sucessivamente. Então, ela divide em lotes, tá? Esse objeto todo que seria a merenda escolar. Se a gente partir do princípio que a licitação por item já vai demorar muito por conta de ser aí, vamos imaginar, eu tenho 150 itens aqui nos gêneros alimentícios. Eu consigo reduzir um tempo significativo quando eu faço a junção em lotes. E quando eu junto lotes que tenha efetiva análise de mercado aqui, eu não vou ter nenhum tipo de prejuízo. Por exemplo, quando eu junto tudo que é de carne em um lote de carne, o que é de padaria em um lote de padaria, eu junto a carne moída, a carne em pedaço, o bife no lote carne. Eu junto
a rosquinha, o pão francês, o pão de leite, o pão de batata no padaria, eu estou entendendo como um processo que tenha relação de um item com o outro. O que é vedado, que aí a gente estaria fazendo uma concentração indevida de mercado, seria juntar em um item só, em um lote só, itens de padaria, açougue, hortifruti grangeiros, porque nesse item somente o supermercadista poderia participar. O dono do açougue, o açougue não ia participar, porque ele tem padaria, ele não vende padaria, tem hortifruti, ele não vende hortifruti. A empresa padaria não participaria, por quê? Porque ela não vende carne, ela não vende hortifruti. Então, quando a gente seleciona os lotes, de acordo com a análise do mercado que está concorrendo, eu tenho a possibilidade de juntar os itens em lotes. Então, uma regra básica aqui é que o parcelamento não seria apenas uma opção, ele vai ser analisado à luz do mercado, né, de como se comporta o mercado no qual aquele produto está inserido. Então, no julgamento por item, nós podemos julgar cada item separadamente. Então, eu teria, por exemplo, nos produtos alimentícios, aí um processo com 150 itens de produto alimentício. Quando eu vou para o grupo de itens, ou lote, né, a lei fala em grupo de itens, eu tenho a chance de reduzir isso daí. Tá. E aí a gente precisa analisar a questão da competitividade. Quando eu reúno esses itens em um lote, eu não estou restringindo a competitividade, porque no item eu teria uma alta competitividade de item a item, então eu preciso fazer essa análise, né? O lote tem uma vantagem grande que ele consegue oportunizar um jogo de mercado para o licitante. Então, por exemplo, às vezes tem um produto dentro daquele lote de padaria, né? Imaginamos o lote de padaria, em que o valor de mercado, da pesquisa de mercado do órgão não está tão atrativo, mas tem outro que está muito atrativo, então ele faz essa compensação. Quando ele negocia o lote todo, ele tem essa possibilidade de fazer uma negociação, tipo, ele perde no item 1, mas ele ganha no item 2, e ele faz essa compensação. Isso é uma prática indicada, por exemplo, quando nós temos situação de medicamento. E aí nós poderíamos juntar os medicamentos por lote de grupos terapêuticos. Né? Por quê? Porque nisso a gente consegue, às vezes, ter um medicamento que está no valor alto dentro da tabela da CMED, que nós temos que obrigatoriamente cumprir, né, obedecer na licitação, mas nós temos outro item que está no valor muito baixo na tabela da CMED e o licitante tem condições de fazer essa balança. Ele perde um pouco em um item, mas ele ganha em um outro item que faz parte desse mesmo lote. Então, seria uma possibilidade. A mesma questão, às vezes, nós podemos pensar na licitação de transporte escolar. O que acontece? Quando nós vamos ali na prática fazer a divisão das linhas, acontece, infelizmente, de ter uma linha que ela não tem atratividade nenhuma, porque ela está muito pequena, e aí, então, se a gente for licitar por item, ninguém vai se interessar por aquela linha, porque o valor do KM em relação ao tamanho dela, ao volume de KM máximo ali é muito pequeno. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer ela dentro de um lote e aí a empresa para e pensa, não, peraí, essa linha aqui tá pequena, mas eu tenho essa linha aqui que é muito grande. Então, eu consigo fazer aqui coloco na balança, vou conseguir negociar e dá para disputar aqui nesse item. O julgamento global. O julgamento global, ele vai depender de uma análise bem relacionada ao mercado que aquele produto se encontra, né? E as experiências que a gestão já teve em relação àquele produto em contratações anteriores. Por exemplo, é comum a gente se deparar com editais que pede ar-condicionado instalado. E qual é a ótica disso, né? Por que quer comprar ar-condicionado instalado? Porque já houve
uma história que, no âmbito daquele órgão, em que comprava o ar-condicionado de um e a instalação de outro, e aí no decorrer disso daí havia um problema e o ar-condicionado não funcionava. A pessoa que instalou acaba falando que o ar-condicionado veio com defeito, o que vendeu fala que o problema foi daquele que instalou, e enfim, a gente fica com um problema para a administração, e isso já aconteceu de uma maneira bastante recorrente. Então, no caso, a adjudicação global, né, o julgamento global, ele poderia ajudar bastante nessas situações. Então, o parcelamento ele pode aumentar a competitividade, sim, mas ele precisa ser tecnicamente viável, porque ele não pode comprometer a execução contratual. Isso aí vai ser modelado onde? Né? Em que momento do seu processo? Dentro do estudo técnico preliminar, na justificativa para o parcelamento ou não da solução. Então, é ali o local apropriado para você analisar qual é a melhor solução para aquela demanda. Contratação por item, por grupo de itens, que é o lote, ou uma contratação global, que seria ali o total, né, contratando tudo. Devo advertir que já houve situações em que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado também, eles já consideraram irregular essa concentração de objetos. No geral, não há julgados mencionando que o item o processo foi por item e deveria ter sido por lote ou global. É raro. O que acontece é geralmente os órgãos de controle questionando os processos que são julgados por lote ou de uma maneira global. Tá? Então, isso aí a gente já teve situação de licitação de material escolar por lote único anulada, né? Então, ela poderia ter lotes divididos ali dentro do processo, né? Obra de pavimentação asfáltica, por exemplo, que contempla uma obra só, pavimentar a cidade toda, né? Então, por que não parcelou isso daí em bairros, né, diferentes para poder ter uma possibilidade de melhores ofertas? Então, o parcelamento indevido ou essa globalização injustificada no seu processo é um risco de nulidade, tá? Então, nós vamos decidir sobre se faz a divisão em itens, se faz a junção em lote, se faz uma adjudicação global, visando o quê? A maior competitividade e também uma maior economicidade dentro do nosso processo licitatório, tá? Então, sempre revisar o ETP, analisar com mais afinco é uma prática bastante importante. Me conta aí no seu órgão, né? Como que vocês têm feito isso? Tem realmente analisado de uma maneira mais aprofundada se é melhor fazer por item ou melhor fazer global ou por lote? Então, esse conteúdo foi útil para você. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para receber as notificações e também nas nossas redes sociais. Um grande abraço.